Beleza? Para honra e glória de nossas Cristo, estamos hoje no dia 85 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente, Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E vamos lá, nesse texto do dia de hoje, para honra e glória de nossas Cristo, que aqui nós estamos começando um novo período em Israel. Um período onde Isaías já foi usado por Deus para poder trazer algumas profecias. A gente ainda não entrou no livro de Isaías, mas hoje, graças a Deus, nós já começamos 1 Crônicas. E é um livro muito bom, porque assim, ó, basicamente 1ª e 2ª Reis é basicamente o contexto da história de Israel contado aos moldes das 10 tribos de Israel. Mas 1ª e 2ª Crônicas é a história contada aos moldes, digamos assim, dos reis de Judá, ou seja, daquela nação que Davi, que Deus garantiu que um descendente do trono de Davi estaria. Então, assim, é muito interessante porque agora a gente começa a ver meio que uma repetição da história. A história vai ser contada de novo, os detalhes vão ser contados de novo, e vai repetir algumas partes da história, mas a questão é, isso tudo serve para que a gente possa ver e entender que o Senhor está mostrando o tempo inteiro a verdade. Que o Senhor está mostrando o tempo inteiro a lei dele e que a lei dele é a verdade. Ao ponto, inclusive, de usarmos a lei dele para poder ver se as coisas estão certas ou erradas, se o contexto está certo ou errado, se a história está certa ou se está errada, se o tempo contado está certo ou se está errado. E é isso, vamos lá, vamos terminar aqui 2ª Reis e vamos começar logo 1 Crônicas para honra e glória de nosso Cristo. Vamos lá. 2ª Reis, capítulo 24, dia 85 de 365 dias com o Senhor. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país. E Joaquim tornou-se o seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas da Babilônia, aramaicas, moabitas e amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los de sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu. Lembra que Deus falou, olha, até Judá, o povo descendente de Davi, até os descendentes de Davi pecaram contra mim. Até os descendentes de Davi se rebelaram contra mim. Até os descendentes de Davi se opuseram à minha aliança. E agora, ó, Deus está acabando com tudo. Inclusive o derramamento do sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não quis perdoar. Olha, Deus odeia derramamento de sangue inocente. Odeia isso. Para ele é abominação terrível. E assim, é exatamente o contexto que Judá estava. Judá estava terrível. Judá estava tão pecaminosa e tão terrível quanto o próprio Israel. Não havia diferença entre Judá e Israel. A diferença é que o trono de Deus, que no caso o templo de Deus, ficava em Judá. Era para Judá ser exemplo. Mas Judá e Israel estavam do mesmo jeito. Tanto que, se Deus quiser, depois nós vamos ler aqui o próprio Deus falando a respeito das duas irmãs. E é muito terrível. Como Deus mostra a corrupção, a maldade, o pecado de Israel. Como Deus mostra como Israel estava abandonada. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e todas as suas realizações estão escritos nos livros registros históricos do rei de Judá. Joaquim descansou com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito, e aí você vê, Jeoaquim é uma pessoa, certo? E Joaquim é outra pessoa. São pessoas diferentes. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército das suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o ribeiro de Eufrates, que antes pertencia ao Egito. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Elnatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. E aí você vê, né? Lembra que todo mundo só fazia o que o Senhor reprovava? Então, fez o que o Senhor reprova, a consequência vai vir. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais
a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Opa! Nabucodonosor conseguiu entrar em Israel, conseguiu invadir ali e levou o rei Joaquim, né, o rei de Judá, como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor. Opa! Olha aqui o templo do Senhor sendo saqueado. Lembra o templo que Deus usou Salomão para poder fazer? Então, olha esse templo aqui sendo saqueado. E do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizeram para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os seus homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só ficaram os mais pobres. E aí você vê, todos foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais, e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe de sua presença. E aí você vê, olha, Jerusalém, no caso Jerusalém, o reino de Judá e o reino de Israel, os dois reinos, ou seja, as 10 tribos de Israel e a única tribo de Davi, todos eles foram levados para a Babilônia. Todos eles foram levados como exilados para a Babilônia. Por quê? Porque eles abandonaram a lei do Senhor. Porque eles esqueceram da lei do Senhor. E Deus falou, quando isso acontecer, vocês vão ter essa vai ser a consequência de vocês abandonarem a minha lei. Essa vai ser a consequência de vocês abandonarem os meus estatutos. Por quê? Porque se vocês se rebelarem contra mim, se vocês se esquecerem da minha lei, vocês serão levados. E olha aqui o que está acontecendo. A queda de Jerusalém. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. 2 Reis, capítulo 25. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente à cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então, o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, fugiram na direção de Arabá. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos seus soldados o abandonaram, e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente. Furaram seus olhos e prenderam-no com algema de bronze e o levaram para Babilônia. No 7º dia do quinto mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, misericórdia. Olha, incendiou o templo do Senhor. O palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônico que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou da cidade. Olha, de todos ainda que tinham sobrado, foram agora todos levados para a Babilônia. Os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país. Você vê, nem todos foram levados. 90% foi, mas os mais pobres, não, deixa aí. Para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze,
os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor. E aí você vê, né? Eles tinham uma chateação contra o templo de Deus. E o que eles puderam fazer para destruir o templo de Deus, eles fizeram. E levaram bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As duas colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor era mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com fileiras de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 6 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário principal, líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos os reis da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. E olha, se nós pararmos aqui para analisar a história de Israel, a história do povo, os filhos de Abraão, nós vemos muito isso. Vemos muito esse processo de migração. Momento onde Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, daí ele sai ali de Ur dos Caldeus e vai ali para a antiga Canaã, né? Ele faz essa migração aí. E Deus estava com ele. E os seus filhos são levados para o Egito. Mas agora, depois de 440 anos, os filhos de Abraão voltam ali para Israel, para a terra onde Deus falou que mana leite e mel. E justamente nesta terra, agora, porque o povo desobedeceu a lei, porque o povo foi contrário à lei, porque o povo desobedeceu ao Senhor, porque o povo virou as costas para o Senhor, o que acontece? Justamente isso acontece. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Olha, Deus nunca quis Judá longe da sua terra. Deus nunca quis Israel fora dos marcos ali, do território. Deus nunca quis que Israel se perdesse. Pelo contrário. Mas o pecado, a maldade, a humanidade, que é má, ela levou Israel a pecar. E, consequentemente, por causa do pecado, a consequência do pecado é a morte. E aqui estava sendo a morte para Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Netofate, Tamute e Jezanias, filho de Macatita, todos os líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, o neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias. E os judeus e os babilônios estavam com ele em Mispá. Então o povo, desde a criança até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilônios. E aí você vê, o que aconteceu aqui? Qual foi o contexto? O contexto foi o povo de Israel, o povo de Judá, que ainda estava ali, que foi o povo que foi deixado, eram os mais pobres. Esse povo foi lá e se rebelou contra aquele que Nabucodonosor tinha levantado como rei. E agora, por medo da retaliação do rei, eles fugiram para a Babilônia. Eles fugiram para o Egito com medo dos babilônios. Agora, olha esse contexto e lá na frente, se Deus quiser, o Senhor vai mostrar, ele vai falar como ele se chateou com tudo isso. Porque Deus estava no controle. Apesar de tudo estar indo de mal a pior, Deus continuou no controle. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca vai perder o controle. Nós podemos até achar que Deus se esqueceu. Nós podemos até achar que Deus está com os olhos fechados. Nós podemos até achar que Deus virou as costas. Mas Deus nunca perdeu o controle. Joaquim é libertado da prisão. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach
se tornou o rei da Babilônia. Ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E aí você vê, né? Um próprio rei babilônio tratou com bondade um rei judeu, um rei da tribo de Judá, um rei ali de Israel. Por quê? Porque ele sabia que aquele homem ali, Joaquim, ele era um descendente de Davi. Ele sabia que ali, no sangue que corria na veia dele, ali tinha o sangue do próprio Abraão, Isaac e Jacó. Assim Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei, no caso o rei da Babilônia. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. 1 Crônicas, capítulo 1. E aqui começamos para honra e glória do nosso Jesus Cristo, o livro de 1 Crônicas. Olha, essa parte aqui é só genealogia. Então nós vamos pular aqui, vamos passar só por algumas pessoas, mas vamos pular por causa do horário. Se você quiser ir lendo, pode ir lendo, não tem problema nenhum, mas vamos lá. A descendência de Adão. Lembra de Adão? Que graças a Deus nós vimos aqui, que Deus foi lá e fez Adão, e de Adão e Eva, aí começou a geração. Adão, 7 Enos. Depois Cainã, Malael, Jarede. Lembra de Enoque? Enoque andou tanto com Deus, mas tanto com Deus, mas tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Matusalém, Lameque e Noé. Matusalém era o avô de Noé, Lameque pai de Noé. E Noé foi o pai ali de Cã, Sem e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Que justamente de Sem, Cã e Jafé nascem ali, né, digamos assim, os novos povos que estão povoando a terra até hoje. E justamente da linhagem de Sem nascem os judeus. Por isso que até hoje o povo judeu é chamado de povo semita, porque vem da raiz de Sem. Os descendentes dos filhos de Noé. E aqui vamos lá para Gomer, Magog, Madai, Javã. Vamos pular aqui, né? A gente só vai pincelar aqui algumas partes, mas vamos pular. Se você quiser ir lendo, pode ir pausando aqui. Inclusive só, diga-se de passagem, Mitzraim, que no caso aqui é o Egito. Aqui está contando a história das nações. Isso é muito lindo. Mas vamos pular aqui por causa do horário. Aqui, vamos lá. Esses foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nirode. Lembra de Nirode? Nirode foi o primeiro anticristo. Nirode foi o primeiro que se rebelou contra Deus. Nirode foi o primeiro que foi contra a ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus era: espalhem-se por toda a face da terra. Não fiquem em um local só. O que Nirode fez? Nirode fez justamente o oposto. Nirode fez uma cidade chamada Babilônia, chamada Antiga Nínive, que é a Babilônia. E nessa cidade ele fez uma torre, que depois foi conhecida como a Torre de Babel. E justamente Nirode foi o primeiro anticristo. Ele é o protótipo de anticristo. O que ele fez? Ele fez um idioma só, para que todos falassem o mesmo idioma. E todos tivessem o mesmo propósito. Qual era o mesmo propósito? Todos tinham o propósito de irem contra a vontade de Deus, de irem contra a lei do Senhor, de irem contra aquilo que Deus estabeleceu. E assim como foi, vai ser. Quando o anticristo ele voltar, né, não voltar no sentido de Nirode foi embora, mas no caso, quando voltar o tempo do anticristo reinar sobre a terra, nos primeiros 3 anos e meio vão ser 3 anos de paz e segurança. Inclusive Jesus falou, quando vocês ouvirem paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança, cuidado, porque vai vir a repetindo destruição. No segundo período de 3 anos e meio, cuidado. Cuidado porque aqueles que creem em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu creio em Cristo como Senhor e Salvador, meu Rei. Aqueles que creem em Cristo, nós que cremos em Cristo. Aqueles, como Jesus falou, aqueles que tiverem que ser perseguidos, perseguidos serão. Aqueles que tiverem que ser mortos, mortos serão. Aqueles que tiverem que ser presos, presos serão. Vai ser um período muito complicado. E esse espírito de Nirode, esse espírito de anticristo, ele vai estar reinando sobre a terra. Ele vai fazer com que todos falem o mesmo idioma, tenham a mesma vontade, tenham a mesma ambição. Ele vai controlar o que os homens podem comprar ou não, podem vender ou não. Ele vai controlar os sistemas políticos, os sistemas religiosos. E vai ser alguém que a opinião pública vai amar esse cara. Vai amar esse homem. Vai dizer que esse homem é o próprio Deus. E as religiões todas, elas vão se curvar perante esse homem.
Só tem um problema. Aqueles que confiam e que esperam no Senhor já sabem que este homem é o próprio anticristo. É o próprio enviado de Satanás contra a noiva de Cristo. Então isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O primeiro homem poderoso na Terra. E detalhe, esse termo aqui, poderoso na Terra, ele não é um termo positivo. É um termo, como obstinado. É um termo mau. É um termo de alguém que não muda o coração, de alguém que é inclinado ao mal, de alguém que busca a maldade, de alguém que busca a natureza humana. E a natureza humana é má. Mitzraim gerou os Luditas, os Ananitas, e vamos pular aqui. Vamos pular. Se você quiser ir lendo, pode ir pausando aqui. E aqui vamos. E este gerou Eber, Salá. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou Joctã. Interessante é que esse período aqui foi o período da divisão da terra, onde Israel já tinha voltado ali. Israel tinha saído do Egito e tinha voltado para a terra de Israel, né? A terra de Canaã. E por isso que eles são tão importantes. Né? O nome deles são tão importantes, porque neste período que houve a divisão da terra. Lembra a divisão da terra feita ali por... O próprio Moisés ajudou nessa parte, mas também Caleb e Josué. Então, foi nesse período aí. Principalmente o período de Caleb e de Josué. Porque Moisés e toda aquela geração não entraram na terra. Só que entrou na terra foi a geração de Caleb e de Josué. Dali pra frente. E aí vamos pular aqui por causa do horário. E aqui tá. Serug, Naô e Terá. Interessante é que esses três aqui é bem interessante, né, no sentido esse é o avô, o pai e o tio, né, de Abraão, no caso. E Abraão, que é Abrão. Olha, isso aqui é muito lindo porque, assim, Deus, ele é um Deus que ele faz questão de ser lembrado. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha, isso talvez aos olhos humanos seja uma coisa até simples. Mas quando você tem um Deus que fez os céus, a terra e tudo que há, mas ele gosta de ser lembrado como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Israel. Isso mostra, sabe o quê? Mostra que Deus tem uma personalidade. Mostra que Deus tem um jeito. Mostra que Deus tem uma estrutura. Mostra que Deus tem, olha, uma amizade com eles. Ao ponto de dizer, ó, Abraão, Isaac e Jacó são os meus amigos. Abraão, Isaac e Jacó, eu os conheço. Abraão, Isaac e Jacó, eu os conheci. Abraão, Isaac e Jacó, eu os escolhi. Olha, uma coisa é você ser conhecido por ser filho de alguém. Outra coisa é esse alguém te reconhecer como filho. É completamente diferente. Se você tem um pai que te reconhece como filho, independente de você ter nascido dele ou ele ter te adotado, tanto faz. Mas se você tem um pai que te reconhece como filho, isso mostra que ele te ama. Isso mostra que ele te escolheu. Independente de você ter nascido genealogicamente dele, ou biologicamente dele, ou ele ter te adotado, não importa. Mas a partir do momento que ele fala, ei, meu filho, ei, minha filha, acabou. Isso está mostrando que ele te ama. E justamente esse mesmo sentimento Deus tem. Deus ele faz questão de dizer, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, eu escolhi Abraão, Isaac e Jacó. Do meio de todos os povos da terra. Eu escolhi Abraão, Isaac e Jacó para serem o meu povo. Isaac e Ismael. E aqui no caso são os descendentes. Abraão gerou Isaac. Coisa linda, né? E aí vai passando. E vai, passa. Aqui Reuel, aqui no caso, já está bem na frente da história. E vão passar. Aqui. Os reis e os chefes de Edom. Esses são os reis que reinaram no território de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. E interessante é isso, né? Lembra que Deus ele falou que, olha, vocês me pedem um rei porque os seus vizinhos têm rei. Mas se vocês me pedirem um rei, sabe o que vai acontecer? Eu vou dar um rei para vocês porque é o que vocês querem. Mas a partir do momento que vocês pedirem um rei, vocês jamais serão livres.
Por quê? Porque o rei vai fazer de vocês escravos e o filho de vocês escravos. E olha aqui, Edom já tinha rei, ó, há muito tempo. Edom já tinha rei há muito tempo. Edom, no caso, eram os filhos de Ismael. Porque, no caso, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó é de Jacó que parte a linhagem de Davi, não de Ismael. E, no caso, Edom é o irmão, Ismael, Esaú. É a parte de Esaú, não a parte de Jacó. Porque Deus escolheu Jacó. Deus não escolheu Esaú, Deus escolheu Jacó. Belá, filha de Beor. E vamos seguindo. E aqui, no caso, já está falando dos últimos reis, né? Daquela região. E aqui, Tímina, Alva, Geté, esses aqui, Kenaz, Temã, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Olha, por que isso aqui é tão importante? Porque é o seguinte, Deus está mostrando a história das 10 tribos de Israel. Deus está mostrando a história da única tribo de Israel ali, que estava seguindo a dinastia de Davi, que era a tribo de Judá. Mas Deus também está mostrando a história dos filhos de Edom. No caso, os filhos de Esaú. E justamente isso é lindo e é perfeito, porque mostra que a história ela estava acontecendo no mesmo tempo para esses três grupos. As 10 tribos de Israel, a tribo de Judá sozinha e os filhos de Esaú. Justamente confirmando esse contexto. Isso é muito lindo. Primeira Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Esses são os filhos de Israel. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Essas são as 12 tribos. Sendo que a tribo de José foi dividida. É a tribo de Manassés e a tribo de Simeão. São essas duas. Ou é a tribo de Manassés e... Vixe, esqueci. Mas uma é a tribo de Manassés e a outra é a tribo de... esqueci, mas se Deus quiser no decorrer do texto é falado. E essa tribo, né, que foi dividida, que são os dois filhos de José, elas foram divididas, uma parte ficou fora do Jordão, outra parte ficou dentro do Jordão. Porque lembra que eles fizeram o pedido da divisão da terra? Lembra que juntou a tribo de Dan e a tribo de Gad e falou, olha, nós vamos ficar fora aqui fora do Rio Jordão. Nós não queremos entrar no Rio Jordão. Por quê? Porque essa região é uma região muito boa para criar gado. E nós queremos criar gado aqui. E aí quer que Deus, né, usado, quer que Moisés, usado por Deus, falou, tudo bem, se vocês querem ficar aqui, vocês vão fazer um juramento para seus irmãos, que quando seus irmãos forem para a terra além do Jordão, para conquistar a terra, vocês vão juntos. E vocês só vão voltar para suas casas quando a terra tiver sido conquistada. E assim foi. Os descendentes de Judá. Esses são os filhos de Judá. E aí aqui, né, o pessoal, Onã e Selá. Lembra que esses dois irmãos aqui, Onã e Selá, eles tiveram aquele problema, eles acabaram morrendo. A esposa, né, deles aí era Tamar. E aí Tamar, né, o pai, Judá, não queria, né, deixar o seu filho mais novo né, pro outro filho e acabou tendo aquele problema. Enfim, Deus está deixando claro toda a genealogia, toda a árvore genealógica. Esse é o filho de Zerá. E aí, falando de todos eles. E vamos lá. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou uma coisa muito terrível a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Lembra daquele homem que eles foram até uma cidade e Deus tinha falado, olha, tudo que tem nessa cidade está consagrado à destruição. Vocês não vão poder pegar nada, vocês não vão poder ficar com nada que tem nessa cidade. Por quê? Porque tudo está consagrado à destruição. Este homem aqui, Carmim, o filho de Carmim foi Acar. Acar justamente foi aquele que se apossou daquele manto de prata. E olha Deus trazendo toda a história aqui. Este foi o filho de Etan, Azarias. E aí vai falando desse pessoal e tal. Lembra de Caleb? Então, Caleb foi muito importante para poder fazer a separação das terras.
junto com Josué. Josué e Caleb, eles eram muito amigos. E foram os dois únicos que levaram um relatório positivo a respeito da terra. E Deus se agradou disso. Rão gerou Aminadab, aqui vai passando. E vamos lá, versículo 13. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro foi Simeá, o quarto foi Natanael, o quinto foi Radai, o sexto foi Ozen, e o sétimo foi Davi. Olha que coisa linda! Davi é filho de Jessé. Jessé é pai de Davi. E olha que coisa linda. E por sua vez, se a gente voltar aqui um pouquinho na genealogia, nós vamos ver quem? Nós vamos ver Boaz. Lembra de Boaz? Boaz que foi esposo de Ruth. Então, Ruth, extremamente usada por Deus, sendo usada por Deus, foi lá, se encontrou com Boaz e ambos se casaram e tiveram um filho chamado Obed. E justamente Obed era filho de Boaz e Obed, por sua vez, era pai de Jessé. E Jessé era pai de Davi. Olha que coisa linda. Olha aqui Deus, ele trazendo toda a história, toda a genealogia, juntando todos os pontos e mostrando, olha, eu faço tudo certinho. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é a sua vida, mas eu sei de uma coisa, Deus faz tudo certo. Talvez a gente olhe e não esteja vendo, mas Deus faz tudo certo, Ele é perfeito. Creia no Senhor, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem faz todas as coisas. As irmãs dele foram, no caso, as irmãs de Davi, né? Zeruia e Abigail, e aí vai passando o pessoal aqui, né? Abisai, Joabe e Azael, deu à luz a Amasa, filho do ismaelita Jeter. E aí vamos passar. Pá. E aqui muita gente, se você quiser ir pausando, pode ir pausando para ir seguindo o pessoal, né? Vendo aqui toda a linhagem. E aqui vamos. Cezã não teve filhos. Cezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zadab. E aí vai seguindo o pessoal. Elisama. Vamos seguindo por causa do horário. Esses, no caso, foram os filhos de... que o contexto está bem na frente, mas vamos seguir. Ela também teve Safá, pai de Ma... Vamos passar aqui. Caleb teve também esses outros descendentes. Aqui são os descendentes de Caleb. No caso, Caleb, né, parceiro, amigo e irmão de Josué. Eles eram parceiros, amigos e irmãos. E aqui, Salma, pronto. E aqui acabou. O povo de Belém e de Atarode, dos clãs escribas que viviam em Jabes. Aqui está falando dos queneus, Amashi, pronto. E olha, para honra e glória ao nosso Cristo, esse foi nosso dia 85, de 365 dias com o Senhor. Para honra e glória ao nosso Cristo. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 86, em nome de Jesus, você estarmos juntos aqui. Esse foi o nosso dia 85. Se inscreve aqui para amanhã, dia 86, estarmos juntos aqui. Bota aqui Recabe, R-E-C-A-B-E, né? E eu vou saber que você chegou até o fim. Curte aqui, porque assim você acaba sendo instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. É isso. Até amanhã, dia 86, em nome de Cristo Jesus. Amém.